Oi, pessoal! Muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Quinto e Rebelo. Eu sou Arimatea Quinto, Ari da Quinto e Rebelo, sócio-diretor, e mais um episódio com novas histórias e, claro, histórias inspiradoras que vão te motivar e vão te fazer ter um novo pensamento sobre empreender. Pessoal, antes de começar e logo apresentar aqui a minha convidada, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal do YouTube. Você dá lá o like, né, que é importante para engajar esse episódio. Lá no Spotify, se você puder avaliar 5 estrelas também, nós te agradecemos, tá bom? É o nosso canal para poder vocês estarem em contato com a gente. E toda a motivação, lógico, é importante, até porque o algoritmo só engaja se tiver curtida, se tiver engajamento lá na questão das plataformas. Então, por favor, não esquece de dar o teu joinha. Pessoal, minha convidada de hoje é uma mulher que tem feito a diferença na sua área de atuação. Vou puxar aqui agora as credenciais dela. É a Ildene Oliveira. Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. É um prazer recebê-la, viu? Antes de você se apresentar, né? Agora eu quero só fazer aqui um resumo, uma mini bio da Ildene. A Ildene é empreendedora desde os 13 anos e hoje está à frente da Dela Atacado. Ela ajuda mulheres em todo o Brasil a empreender através da moda. Olha só, pessoal. Com uma história marcada por iniciativa e muita determinação, acredita que tudo começa com o primeiro passo. Olha só, tudo começa com o primeiro passo. Minha amiga, mais uma vez, bem-vinda. E quem é Ildene Oliveira por Ildene Oliveira? Falei. Ildene Oliveira é uma pessoa que começou realmente pequenininha, começou pelo desafio de não querer depender. Foi realmente isso, não querer depender financeiramente. Quando aos 13 anos eu precisei pedir dinheiro ao meu pai para comprar absorvente. E eu tive que explicar o motivo. Nossa. E para uma mulher isso é constrangedor, por mais que seja uma criança. Sim. Então foi constrangedor para mim ter que explicar o motivo. E a partir desse momento eu decidi que isso não iria mais acontecer. Daquele dia em diante nunca mais iria acontecer. E eu comecei a trabalhar com vendas aos 13 anos. Comecei a vender, já vendi de tudo um pouco. E me apaixonei pelo ramo de venda. Estou aqui até hoje com vendas e amando esse mundo. Esse mundo vender, a gente sempre diz, todo mundo vende alguma coisa, né? Mas quando você ama o que você faz, as coisas vão fluindo, né, Ildene? Exatamente. Conta pra nós um pouco dessa tua história, profissionalmente falando, como foi essa construção da Ildene lá, a menina de 13 anos, passando pela Ildene jovem, a Ildene adulta, a Ildene mulher, empreendedora. Conta pra nós, divide com a gente um pouco dessa tua história. Eu comecei, de fato, aos 13 anos, mas muito aos pouquinhos, sem conhecimento nenhum, sem saber de nada. Fazia por fazer, né? Fazia de qualquer forma. E fui levando isso como uma renda extra, como um hobby até meus 37 anos. Isso foi como hobby. Fui tendo uma renda extra. Eu comecei a trabalhar com CLT aos 20 anos e fui trabalhando CLT e também empreendendo em contrapartida. Mas sempre mais como um extra. Aos 37 anos eu decidi que isso mudaria, que eu definitivamente não me encaixava mais naquele mundo em que eu vivia, que eu queria realmente empreender. Sim. E eu saí de uma empresa que eu trabalhava, juntei todo o rescisório, né? Toda a questão da rescisão, e decidi empreender. Antes de decidir realmente, de fato, dar aquele medo, né? Sim, eu fiquei com medo. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vai dar certo? E eu falei com um ex-patrão meu, uma pessoa que foi, assim, um ponto crucial para eu ter certeza de que realmente conseguiria. E ele disse as seguintes palavras para mim: se arde no seu coração, vá. Vá com medo, mas vá. É melhor você se arrepender de ter tentado do que daqui a 3, 4, 5 anos você olhar para trás e perguntar como teria sido. Aí aquilo ali abriu assim meu coração. O pontapé, né, inicial dessa tua jornada, né? Estando ainda na carreira CLT ali, sob, né, uma direção de outra pessoa, quais foram os aprendizados que a Ildene leva para até hoje e que de alguma forma também contribuíram para você ser quem você é, né?
a determinação, a persistência. Eu recordo com, tipo assim, no dia foi muito chato, mas hoje eu recordo com muita gratidão o dia que um outro chefe meu anterior, coordenador meu anterior, eu cheguei com um problema para ele, né? E ele olhou para mim e disse assim, resolva. Eu lhe pago para resolver. Se fosse para eu fazer tudo, eu não teria funcionários. Aí eu voltei, reanalisei o processo, identifiquei o erro, consegui corrigir, cheguei com a solução. A partir desse momento, eu entendi que é você por você mesmo, sabe? Você tem que ir atrás, você tem que ter determinação, você tem que conseguir resolver as coisas. Por mais que a gente não viva sem a ajuda dos outros, sem participação, mas é você por você. Olha só. Pessoal, isso que a Idane tá compartilhando com a gente é muito interessante, porque, Idane, eu também vim de uma temporada como CLT lá atrás, e assim como você deu aquele medo, né, de falar, eita, eu vou sair de uma vida, entre aspas, estável, e o que vai ser? Então, para muita gente que está assistindo também, pode estar no CLT, mas com esse mesmo pensamento, eu quero romper essa barreira. Que mensagem deixa para essa pessoa que está ali, nessa dúvida que a gente passou, mas que você agora está compartilhando? Eu decidi fazer essa pergunta, inclusive nem está no roteiro, né? Mas que mensagem você deixa para essa pessoa que está com essa dúvida hoje? Vá com medo. Vá com medo. Vá com o que tem. Vá na hora, porque desistir não é opção. Tente que vale a pena. Vale a pena. É desafiador. Dói. Você chora muito no início, chora durante, mas é compensador. Vale muito a pena mesmo. Perfeito, perfeito. E agora, vamos falar um pouco da Dela Atacado. Acredito que nesse bloco aqui você vai compartilhar muita coisa legal, mas vamos contar uma dessa história. Como foi que surgiu a ideia de colocar, né, de trabalhar com moda, com vestuário, de colocar a Dela no ar, né? De fato, aí, iniciar. Como foi? Foi a sua primeira opção, a Dela, ou você tinha outras opções? Conta pra gente qual foi o começo. A Dela não foi a primeira opção. Eu tive anteriormente a TH Store. Era em parceria com uma amiga. Durou apenas 15 dias, porque ela mesma chegou para mim e disse, amiga, eu prefiro perder a parceria do que a amizade. Não vai dar certo, porque nossos pensamentos eram bem opostos. Ela ainda estava numa vibe de juventude, de brincar, e eu não, eu queria de fato empreender. Então eu cobrava muito ela e ela não estava disposta. Então a gente chegou num consenso, dividiu, eu fiquei com a loja ainda por 1 ano, com esse mesmo nome, mas de tanto eu ouvir as minhas amigas, eu só compro dela, eu só quero dela, aí eu resolvi mudar para Dela Atacado. Foi quando eu mudei o nome com 1 ano, que coincidiu ser ali naquele período da pandemia, que foi o período do nosso realmente boom, porque o online cresceu na pandemia. As pessoas tinham muito medo de comprar, especialmente roupa online, né? Porque tem a questão do provar e tal. Na pandemia, as pessoas perderam esse medo, porque eu comprava ou ficava sem, né? Eu não tinha aquele fluxo, aquela questão de ir na loja, de provar. Então, foi o boom da gente, realmente, foi na pandemia. Comecei na sala de casa, na minha sala. Comecei a comprar estoque, colocar ali na sala, empilhar o material em pilhas, realmente, né? Em sacolas, de qualquer jeito. Aí foi crescendo, a sala já não comportava, ocupei a cozinha já não comportava, ocupei meu quarto. Eita, começou a crescer. Aí começou a casa a virar aquele depósito. Mas eu estava muito feliz. E sou feliz até hoje com esse processo, porque foi compensador, foi necessário. Até que chegou o ponto de eu olhar para minha casa e não ver mais casa, né? E ficar assim, e que começou realmente a crescer, começou a chegar gente de fora, antes era só Piauí e Maranhão, aí começou a chegar gente de outros estados e começou a crescer muito, e era eu sozinha. Aí um dia chegou, meu marido chegou do trabalho por volta de 9h30 da noite, eu estava em atendimento ainda, e chorando. Aí ele pegou, sentou perto de mim e disse, não, você já não consegue mais sozinha, procure alguém. Sim. Aí foi quando eu procurei alguém que até está comigo até hoje, e me ajuda e me auxilia, e eu consegui crescer ainda mais, porque eu já tinha chegado
ponto que eu não conseguia mais crescer, porque eu já não dava mais conta. Eu já não conseguia. Tudo era você. Tudo era eu. Era compra, era venda, era atendimento, era foto. Tudo. Tudo era eu. E eu não conseguia mais. Tu passou quanto tempo sendo só você, sozinha? 6 meses. Mas foi pesado, hein? Eu adoeci. Pesado. Eu adoeci. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Não se sobrecarregue. Não se sobrecarregue. Divida. Eu sei que no início é difícil a gente dividir, porque é um filho que a gente está criando, né? Então, é muito difícil aquela questão de querer dividir, de querer repartir. É o medo de alguém ir lá, entrar no processo, fazer errado. Você cria um vínculo com aquelas suas clientes, você tem medo de alguém ir lá dar uma resposta errada. Mas é necessário. É necessário. Você se centraliza tanto, né? Você acaba adoece, perdido, né? adoece. Gente, essa dica, esse conselho, né, que a gente está ouvindo aqui da Idene serve para todo mundo, em todos os níveis de empreendedorismo. Seja você empreendedor na área da venda, na área do serviço, enfim. Cuida da sua saúde mental, né, Idene? Saúde mental. É importante. Se você não estiver bem mentalmente, espiritualmente também, né, você não vai dar o melhor de si para o cliente. Mesmo. Né? E Dani, agora fala, ainda contando esse início, né? O que não te falaram sobre empreender que você pode compartilhar com as pessoas agora? Sejam os erros, os acertos, os ensinamentos, as dúvidas, os medos. Me disseram que eu ia conseguir fazer meus horários. Não existe. Não existe. Você não consegue fazer seus horários. Empreender é ter a certeza de que você vai estar 100% dentro do seu negócio. Não é estar 24 horas dentro do seu negócio, mas você vai estar 100% dentro do seu negócio. Porque o alicerce, quem faz de verdade é você. O contato direto quem tem que ter com o teu cliente é você. O cliente confia em você, ele confia na cara que ele vê ali diariamente. Então, é isso. É você se desprender, de certa forma, daquela vida, aquela rotina certinha, né? De 8 a meio-dia, a hora de almoço, volta às 14. Não tem isso, empreender o tempo todo, é full time, né? É exatamente isso aí. Iniciar antes das 8 da manhã, cansei de iniciar às 6 horas da manhã para dar conta, lá naquele início que eu te falei. Eu iniciava às 6 horas, todo mundo em casa dormindo e eu já estava trabalhando. De pijama, muitas vezes. Iniciava 8, de fato, no atendimento. Às vezes eu não parava para almoçar, é onde eu digo que você precisa focar na sua saúde, porque eu não parava para almoçar. Às vezes eu ia almoçar 4, 5 horas da tarde, aí a janta já mudava de horário também, encerrava o atendimento 21 ao atendimento, eu encerrava 21 a 21h30, aí é que eu ia tomar banho, jantar, ia dormir lá para meia-noite e 6 horas já estava de pé de novo. Então, assim, adoece, não façam isso. Cuidem da saúde mental e da física. Porque o corpo, ele é uma máquina e ele, em algum momento, ele vai dar sinais e ele vai parar. Ele vai dar sinais, exatamente. E assim, pessoal, uma coisa que eu sempre digo para o nosso entrevistado, e até nos bastidores, é porque hoje ficou muito a glamorização do empreendedorismo. Pintam muito de cor-de-rosa. Muito cor-de-rosa, muito fantasioso. Aí outra palavra que tem falado muito agora é gourmetização, né? Porque acha que empreender só é aquela coisa perfeita. E não é, galera. Se você tem esse pensamento de entrar num negócio, de começar uma empresa, saiba que nem tudo, a maioria das coisas não vão sair como você deseja. E tá tudo bem, vida que segue, porque os desafios são diários. A minha sócia sempre fala para mim uma coisa, Idene, uma frase que ela diz nós empreendedores, todos os dias nascemos desempregados. Todo dia o empreendedor nasce desempregado. E é verdade, porque se você não for correr atrás... Não cai do céu. Paga os boletos, né, no final do mês. E todo dia tem boleto vencendo. Todo dia tem boleto vencendo. Porque é aquela história, né? Nasce um empreendimento, nasce um empreendedor, nasce uma dívida. Exato. A gente vai se readaptando, se reformulando, crescendo e vai adquirindo dívidas. Então, você tem que estar todo dia no batente, todo dia na labuta para conseguir pagar os boletos, para conseguir crescer. E uma dica também, pessoal, quando a gente entra nesse universo empreendedor, a gente se sente só em muitos momentos, mas existem formas de você contar com apoio, seja de empresas de consultoria, né, Idene? Seja, temos o Sebrae como um grande parceiro do empreendedorismo, e outras instituições que eu acredito que, se você for analisar, podem ajudar você a tirar uma dúvida, a esclarecer um ponto, a obter novos conhecimentos. E é sobre isso, Idene, que eu queria te perguntar, como é que a Idene empresária
faz para gerenciar essa questão? Porque, querendo ou não, você tem que estar ali atento ao marketing, ao financeiro, a buscar novidades para a sua loja. Como é que a Eudene empresária lida com esse monte de tarefa, com esse monte de atribuições? Se você consulta, você pede ajuda, como é que você faz? Eu procuro sempre estar me reciclando. Eu sempre procuro fazer cursos sobre empreendedorismo, marketing. Eu estou buscando sempre conhecimento. E se eu preciso de ajuda, eu vou atrás sim, porque pedir ajuda não é vergonhoso. Exatamente. Não é vergonhoso. É chato você fazer errado por vergonha de não pedir ajuda. Eu não tenho esse problema. Se eu precisar, eu vou em busca. Seja de um profissional, seja de um amigo, alguém que tenha um pouco mais de experiência do que eu na área, não tem problema em pedir ajuda. Isso que a Eudene está falando é muito importante, pessoal. Pedir ajuda não é sinônimo de fracasso, de fraqueza, de que você não sabe. Pelo contrário, é grandeza. Quando você busca conhecimento, você bebe na fonte de outras pessoas que sabem mais do que você, isso é humildade, é reconhecer que você precisa aprender novidades, né, Eudene? Que bom, minha amiga, que você está nessa mesma pegada que a gente também acredita que o empresário, a empresária tem que estar, né? Renovando o tempo todo. E nesse processo de busca de conhecimento, quais são as estratégias que a Dela Atacado tem feito para obter novos clientes e manter fielmente aqueles que já estão com você? A criação de conteúdo diário para as redes sociais, sempre com minha imagem, sempre com a minha imagem, porque eu acredito que existe uma conexão cliente-empreendedor, que essa conexão diária é que faz isso acontecer. Então, eu estou sempre criando conteúdos, eu estou sempre em busca de novidades, de lançamentos, de atualidades, e busco sempre o contato diário com minhas clientes. Eu atendo minhas clientes diariamente, eu não deixo só funcionários fazerem isso. Eu estou sempre lá, oi, a Eudene que está aqui contigo hoje, vamos lá, o que tu está precisando, o que eu posso te ajudar? Quer alguma coisa diferente? Tanto que quando elas veem uma peça diferente, algo que eu ainda não trouxe para a loja, elas vão lá no meu pessoal ou mandam no Instagram, Eudene, olha, essa peça aqui diferente, traz para nós, procura pra gente. Então, assim, esse contato diário com o cliente, eu acho que é o que faz a diferença. Interessante. Eu, particularmente, esse universo da moda, ele é muito complexo, né? Assim, eu tô de fora, não estou na área, mas e você que está ali imersa nesse universo da moda, quais são os desafios para uma empreendedora desse segmento específico de moda, de vestuário? Assim, o que você pode compartilhar com a gente? Coisas que você passa que o teu nicho passa e que às vezes as pessoas não sabem que passa. Moda, ela é um ciclo, né? E esse ciclo gira muito rápido. Muito rápido. Então, você tem que estar atualizada realmente sobre a moda diariamente. Diariamente. O que vestiu as mulheres hoje, às vezes já não veste amanhã. É muito rápido, passa muito rápido. Então, tem que estar sempre em busca de coleções novas, tem que viajar com frequência, tem que estar nos polos realmente, diariamente. E fazer conexões. Eu acredito que você tem muitas conexões, né? Graças a Deus, eu sou muito grata. Lá no início, esqueci de falar isso, que é muito importante, mas lá no início, quando eu iniciei de verdade, algumas pessoas dizem que Deus fala com a gente em sonhos, na voz de profetas, e de forma audível, né? Lá no início eu tive a bênção de Deus falar comigo de forma audível. Audível. Ele me orientou como eu teria que fazer. Eu estava chorando num banheiro e ele me orientou como eu teria que fazer. Quando eu saí desse banheiro, eu já saí disposta a pedir conta da empresa que eu trabalhava para iniciar. E eu iniciei. Então, assim, eu digo que Deus, ele fala comigo diariamente, ele traz anjos para minha vida diariamente. Hoje, em todos os polos que eu ando de moda para comprar mercadoria, eu tenho amigos. Amigos. Nossa. Hoje não são mais só parceiros de fornecedores, né? Hoje eu tenho amigos. De fato, amigos que vão fazendo aquela ponte, que eu digo sempre, a gente tem que procurar construir pontes e não muros. Isso. Onde a gente chega, a gente tem que deixar as portas abertas, tem que construir pontes, tem que ser humilde, tem que ter humildade. E isso vai me trazendo conexões em todos os ambientes que eu ando e faz total diferença na minha vida. Às vezes eu nem tô por dentro de
de um lançamento que já começou e o pessoal lá de São Paulo me manda, ei, tu viu que essa peça tá saindo muito e tal? Eu já vou, já compro, porque isso é muito interessante, as conexões que a gente faz. E os parceiros-chave, a gente sempre tem que ter, pessoal, e isso é muito importante, senão não se sustenta, né? Eu também estou desse mesmo pensamento, né? A Quinta e Rebelo hoje, ela vai fazer 12 anos agora em junho, mas a nossa história, ela está intrínseca a parceiros-chaves, porque sem eles a gente não chegaria até onde a gente chegou. E eu falo não só por mim, mas pela minha sócia também. E é muito válido você fazer conexões. Essas viagens que você faz, elas são frequentes, né? Porque você tem que estar o tempo todo buscando novidades. E aí, falando do crescimento da Dela Atacado, quando foi que você olhou para a marca e falou assim, cara, isso precisa ser exclusivo, isso precisa ser só meu, e você decidiu registrar? Como foi esse momento que você teve essa reflexão? A gente estava com 2 anos já de loja e começaram a surgir, foi quando a gente começou realmente a crescer ainda mais no digital. Aí começaram a surgir perfis muito parecidos com o meu, inclusive com a mesma logo, a pessoa só copiou, ela não mudou nada, não alterou nada, até a logo foi igual. Aí foi quando eu lembrei de um amigo que ele tinha comentado comigo também, olha, é importante tu registrar tua marca porque tá crescendo. Aí pedi o contato, ele me indicou você, cheguei até a Quinto e Rebelo, e uma conversa muito... didática, né? Didática, você me explicou muito, de forma muito fácil, como seria, o que eu teria que fazer, o que eu ganharia com isso, e eu entendi que proteger minha marca, proteger meu nome, era muito importante, porque é algo que eu vinha construindo com muito esforço, investimento, tempo e muito carinho, muito amor pelo que eu estava construindo, né? Pelo que eu estou construindo. E eu não podia correr o risco de perder isso assim facilmente por desinteresse, por não querer essa segurança. Então eu fui em busca de realmente de uma segurança. Entendi. Não, e o mais legal, gente, assim, quem não conhece, não sabe, a Quinta e Rebelo tem um atendimento muito próximo dos clientes. A gente se conheceu, eu e a Idene, tudo virtual, tudo ali no WhatsApp, né, Idene? Foi. No sentido de conhecer, de começar a trocar as informações para eu entender a necessidade que ela tinha do registro de marca, fazer a análise de viabilidade, apontar possíveis mudanças que teriam que acontecer para a marca poder ter o registro concedido, e graças a Deus, marca registrada no INPI. Então hoje a Dela Atacado é exclusiva, né? Isso é muito importante ser falado, e é o maior benefício da exclusividade e da segurança jurídica de poder ser a única para utilizar o nome no Brasil. E a gente tenta sempre ser igual a Dani falou, passar de forma clara, honesta, didática, o que o cliente vai precisar fazer para ter a sua marca exclusiva, o seu nome exclusivo. E uma coisa que eu também digo muito e que eu ouço dos clientes, o nome é tudo pra gente. O nome é tudo. É a reputação, é a história, é o esforço, igual você disse. E muita gente, Dani, não se pega para refletir sobre isso e usa a marca anos e anos sem ter essa reflexão de, poxa, o nome é meu mesmo ou é de outro e eu estou fazendo uso dele? E a gente só vai saber se você iniciar o processo para registrar a marca, né, Idene? E eu quero agradecer aqui perante a minha audiência, viu? A confiança que você tem na Quinta e Rebelo, né? Não teve, tem na Quinta e Rebelo, e a gente fica muito grato, viu? Entreguei esses dias, viu, gente? A placa de registro da marca da Udemy, então tá muito quente, né? Em breve vai ao ar aí o vídeo que a gente preparou com a nossa equipe de marketing, enfim, é muito bacana. Então, parabéns, viu, Idene? E que também eu quero dizer que também você tem um esposo, né, que tá ao seu lado, tá ali nos bastidores, o Felipe, e eu tenho certeza que ele faz parte dessa história junto com você, né? Com certeza, desde o início. Pois então... É porque ele é de bastidores mesmo, ele não gosta de aparecer, não. Mas um abraço pro Felipe, ele tá aqui do lado, já tô dando um abraço aqui, eu falando pra câmera, porque a audiência também vai depois poder pesquisar melhor aí, vai conhecer o Felipe. De alguma forma, tem algum post dele, não tem não? Tem uns 2 vídeos, só os 2 vídeos. Eita, minha gente, mas assim mesmo, bastidor. Se você pudesse mudar algo nessa tua jornada de empreendedora, você mudaria alguma coisa? Se sim, qual? Sim, eu mudaria. Eu entrei com muito fogo nos olhos. A gente tem que entrar com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de pé no freio, porque eu entrei com muito fogo nos olhos, comprei muito estoque, e assim, eu não tinha clientes suficientes no início, então foi muito choro, muito medo.
E hoje eu mudaria somente isso. Do resto, nada. Nada, nada, nada. É a empolgação do início, né, Idene? Todo mundo passa por isso, né? Eu tive uma empresa, Idene, lá em 2011, de comunicação visual. E eu entrei também com muito fogo nos olhos, assim, muito encantamento, aquele lance do empreendedorismo que a gente estava falando. E eram 5 sócios. Olha a loucura, 5 sócios. Nada contra que tem um monte de sócio, 5 pessoal. Cabeças pensando diferente. Sim, mas eram 5 cabeças com pensamento diferente, propósito diferente. E lógico, não deu certo, né? E foi no início uma frustração gigante, porque eu tinha feito igual você. Eu peguei toda a minha rescisão, joguei tudo na empresa. Sobrou nem um centavo. Aí tem toda uma história, mas onde eu quero chegar? A gente se empolga tanto que esquece de pensar no plano B, né, Idene? Então, acho que esse compartilhar de experiências aqui, gente, é válido para você que está nos vendo, nos ouvindo aí. Agora, eu não quero que você chore, mas se quiser chorar, fique à vontade. Aqui o choro é livre. Mas se a Idene lá de 13 anos cruzasse com a Idene de hoje, o que a Idene de hoje falaria para essa Idene de 13 aninhos lá de idade? Aí ela diria, cara, tu é foda. Tu conseguiu. Hoje eu não preciso realmente mais me justificar sobre o que eu vou fazer com o que eu ganho, quanto eu ganho, para onde eu vou. Eu não preciso mais dessa justificativa. Eu sei que meu pai estava fazendo o correto, porque ninguém dá dinheiro para uma pessoa de 13 anos sem saber o que ela vai fazer com esse dinheiro. Mas é porque, como eu expliquei, é a questão do expor. Sim. Principalmente para a mulher é complicado. Mas assim, eu diria para ela, cara, tu arrasou. Mas é isso, minha amiga. Obrigado por compartilhar assim, porque eu sei que é algo muito... Quando os entrevistados vêm, eles contam a história, eu sei que é algo de dentro, né? Mas é isso, assim, Idene, a forma natural de falar e de compartilhar, que é bom para as pessoas verem que você é uma pessoa humana. Assim como todo mundo passa por lutas, teve um passado desafiador, mas está aqui, firme e forte, para contar essa história de sucesso, que vai com certeza ter muito mais sucesso. Não tenha dúvida disso, viu? Gente, agora já nos encaminhando aqui para a reta final desse bate-papo super legal que eu estou tendo com a Idene, eu queria que você deixasse uma mensagem, Idene, para as empresárias, para as mulheres aí que empreendem, porque eu sei que é um público que, mesmo diante de vários avanços que as mulheres já tiveram ao longo dos anos, mas é necessário que se coloque a mulher também como protagonista das coisas. Eu queria que você falasse agora, olho no olho, lá naquela câmera da verdade, para essas mulheres aí. Que mensagem você deixa para elas? Mulheres que, assim como você, têm que lidar com a empresa, com o maridão, com os filhos, com tanta coisa junto, misturado. Dá uma mensagem para essas mulheres. Não tenham medo. Não percam a fé, coloquem Deus à frente de tudo, de todas as coisas. E vão, não tenham medo de julgamento, não tenham medo de ser quem vocês são, porque o que vocês veem diariamente nas minhas redes sociais sou eu, de fato. Eu falo do mesmo jeito que eu sou, eu tenho minhas atitudes do mesmo jeito que eu sou. Sejam verdadeiras, sejam únicas, tenham garra e determinação, não tenham medo de jeito nenhum de julgamento. Eu escutei muito, Ari, quando eu comecei. Só quer ser blogueirinha agora. Só quer fazer videozinho, quer viver disso. Não tenham medo, não tenham medo. Deixem julgar, serve para o engajamento de vocês. Eu via como isso, sabe? Ficavam compartilhando lá para debochar. Mas para mim, era engajamento. Sim, serve para o engajamento de vocês. Não tenham medo, vão com medo, mas vão. E você aí que disse que é blogueirinha, olha onde ela tá hoje. A blogueira tá aqui, no podcast Quinta e Rebelo, muito bem representada aqui e fazendo sucesso. Então é isso mesmo, também tá certa mesmo. Faça os vídeos. Você que é ali a imagem da marca, tem que estar à frente mesmo, não tem como ficar, né, de fora. Tem que estar ali colocando a cara a tapa. Mas vai sempre existir gente assim, né? Sempre vai existir. Mas para eles a gente nem liga, deixa pra lá. A gente usa como suporte para você subir um pouquinho mais, porque ajuda no engajamento. Elas estão compartilhando lá, o Instagram está entendendo que o conteúdo tem valor. Isso. Deixa falarem. Exatamente. E aí, eu queria agora que você também, olhando para o futuro da Dela Atacada, agora com marca registrada, com esse novo cenário, né, que se coloca diante, que planos você tem aí? Se você puder dividir, quiser dividir também, né, dá um spoiler aí para nossa audiência. O que vem por aí? Que planos você tem para esse ano, para o próximo ano, que você pode compartilhar com a gente? O interesse é crescer ainda mais no digital, alcançar outras plataformas e crescer cada vez mais nesse mundo que
é o mundo que é o do momento, é o digital, É o digital. Não tem para onde Exatamente. correr, é o digital. Então, o interesse é crescer ainda mais. Amém, vai crescer com fé em Deus, porque você tem todas as características de uma empreendedora raiz. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns também ao Felipe por essa mulher guerreira, batalhadora. Você já tem filho já? Desculpa a pergunta. Temos o Lucas. Pronto. Que Deus abençoe também sua família, minha amiga, viu? Seus negócios, os colaboradores também, né, que fazem parte da sua história. São 6 anos, né? Hoje? São 5 anos. 5 anos de história. Faz 6 em agosto. Pronto, tá pertinho aí de fazer 6 anos. E eu tenho certeza que cada ano é uma luta, mas também é uma vitória, né? Cada ano conseguido é uma vitória. Exatamente. Celebrar essas pequenas conquistas e grandes conquistas sempre é importante, né, Idene? Estar feliz com as conquistas é sempre importante, pequeno ou grande. Exato. Agora compartilha com a gente teu @ do Instagram, para quem está interessado em conhecer essa mulher guerreira, essa batalhadora, e lá também conferir, né, as opções de moda. Fala o Instagram pra gente aí. @EuUsoDela. Olha aí, Sigam lá. Eu uso dela com 2 L's, né? Isso, dela com 2 L's. Então vai aparecer aí, pessoal, o caractere aí, o nosso diretor de imagem aí, nosso querido filho vai botar aí para você, destacado. Siga lá, eu uso dela, dela com 2 L's. Siga a minha amiga aqui, a Idene, empresária, que com certeza você vai ter muitas opções de moda, né, Idene? Com certeza, sempre novidade. Pronto, gente. Mais uma vez te agradecer pela disponibilidade. Ela topou de primeiro gravar com a gente. Eu fico feliz, tá? Esse episódio é justamente isso. É para enaltecer a tua história, a tua marca. Cravar aí nessa história de sucesso um tempo de qualidade para contar, né? O que você passou, os desafios. E que esse episódio fique ali para sempre também na história da sua empresa, para você utilizar. Que a dela tem muito o que crescer, vai crescer, com fé em Deus. E a gente está aqui na torcida, tá bom? Minha parceira, minha amiga aí, é hoje uma parceira de negócio também, eu creio. E eu fico muito grato, viu, de ter entrevistado, em conhecer mais da Idene. Né? Porque no dia a dia, na correria, talvez até os clientes, né, tenham, assim, alguns, né, não têm nem conhecimento de como foi o começo. Isso. E hoje, agora, com essa entrevista, estão sabendo, né? Você quer deixar alguma mensagem final para a audiência? Tá tudo dito? Não, só que não tinha como eu recusar um convite desse, onde eu posso estar fortalecendo a decisão de outras mulheres para começarem também seu próprio negócio. Isso, exatamente. Bem, pessoal, é isso. A gente fica muito grato em contar histórias de sucesso. Sucesso que, para ter o sucesso, passaram por muitas lutas, né? A gente sempre diz aqui, empreender não é só glamour, e nem é glamour, na verdade. É muita luta, ó, muito suor, e só quem sabe é quem tá dentro. Eu sempre falo assim, né? Então, muito obrigado pela sua audiência. Vou renovar aqui meu pedido de você dar o like nesse episódio. Vai lá, se inscreva no nosso canal, Quinto Rebelo. Vai no Spotify, ajuda a engajar esse conteúdo. Ari, eu queria fazer uma pergunta para a Idene, mas como é gravado, como é que faz? Coloca nos comentários. Você pode fazer o comentário lá. Pode colocar a pergunta para a Idene, que a gente vai repassar todas as perguntas para ela. E a gente responde lá também no bate-papo do YouTube, tá bom? Pode ficar à vontade. O espaço é livre aqui para você interagir com a gente. E agradecer a audiência, pessoal, que tem crescido a cada episódio. Sem essa audiência, não seria possível a gente estar aqui hoje gravando nos estúdios podcast. Então, muito obrigado pela sua audiência. Compartilha. Quanto mais gente souber da história da Idene, melhor para se inspirar, para ver que é possível vencer, mesmo diante de tantas dificuldades. Empreender, mais do que apenas modinha, é um propósito de vida. Lembre-se disso, é um propósito de vida. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!